Paulo, a gente tem Senhor. um hábito, quando a gente cria aqui nossos episódios de podcast, de sempre dar um título, de sempre achar uma temática. E quando eu fui escolher o título para esse episódio daqui com você, eu tive uma certa dificuldade, porque eu fui atrás um pouco do que as pessoas acompanham do seu trabalho, do que elas mais gostam, do que elas comentam. E eu percebi que você inspira muitas pessoas de maneiras diferentes. Tem a parte física, tem a parte do corpo, do esporte, que eu acho que talvez seja a mais fácil de perceber, até mesmo pela sua própria aparência. Mas tem uma parte de disciplina, tem uma parte de motivação, tem a parte familiar, tem a parte de relacionamento. E tem esse hábito muito grande na internet, quando a gente está falando de masculinidade, de falar sobre homem de valor. Que você tem que se tornar um homem de valor. E eu percebi que você talvez seja aí num bom sentido, um estereótipo do que é um homem de valor. E eu queria perguntar pra você, o que é ser um homem de valor, na sua opinião? Em primeiro lugar, é você não ter preço, né? E as pessoas elas esqueceram que é a diferença de valor e preço. Num mundo onde tudo aparentemente pode ser comprado, desde o sapato que você anda até a opinião que você divulga, é muito importante você ter algo que seja inalienável. Por quê? Na verdade, o valor é a tua característica, o valor é a tua personalidade. A gente olha hoje as coisas e o nome das coisas se perdeu, né? Como assim? Cara, é quase como se fosse, o nome da rosa, né? Você lembra desse filme? É maravilhoso. Você tá maluco? Então, tira-se o nome da rosa e a rosa se revela como é, né? Nomina pristina rosa, rosa est. Eu não lembro o latim certinho, mas o que quer dizer isso? É como se hoje valorizasse tanto aquilo que parece e a expectativa que se cria por aquilo que se parece, que tudo perdeu um pouquinho a graça. E por que perdeu a graça, Edson? Porque, na verdade, perdeu a personalidade, perdeu a característica. Aquilo fica tudo muito vasto para você olhar, mas muito raso para você analisar. A gente vê isso em redes sociais muito forte, né? Exato, porque o que é a rede social? É uma grande propaganda das pessoas. E por que eu acho que algumas pessoas elas ficam lutando para chamar atenção e isso não acontece? Porque o que elas estão entregando é uma aparência. E as pessoas, de uma forma muito até ingênua, elas percebem que aquilo é uma aparência e aquilo não as convence. Existem pessoas e pessoas, existem pessoas extremamente hábeis em vender a sua aparência. Porque essa aparência que ela quer vender normalmente está associada a alguma dor que as pessoas sentem, uma vontade que elas apresentam, ou um desejo que elas imaginam. Agora, quando você vê, na minha opinião, né, uma boa parte de pessoas simples, trabalhadoras como eu, do dia a dia, comuns, veja, eu sou médico, meu trabalho é servir, né? Então, eu atendo ou na minha vida eu já trabalhei desde o hospital mais simples do SUS até o hospital mais bem equipado, né, da América Latina, né? A gente vive nos extremos. E isso é uma lição de humildade. Por quê? Porque você percebe que todo ser humano morre igual. Ele pode ser branco, preto, corintiano, palmeirense, ele pode ser político de direita, político de esquerda. O que as pessoas querem, o que elas falam no final da vida delas, o que elas desejam. Não é um discurso racial, não é um discurso sexista, não é um discurso político, não é levantar uma bandeira. Ela queria mais pelo menos 5 minutos com a pessoa que ela ama, com quem fez diferença na vida dela. E quando a gente percebe que o conteúdo das coisas ele está muito relacionado com o que são os verdadeiros motivos das pessoas, a gente entende a importância de você ter uma personalidade e sustentar essa personalidade. O mundo digital, ele então acabou sendo esquecido daquilo que ele era no começo. Você sendo jornalista, você lembra? Blogspot.com? Pô, comecei com o meu primeiro lá. Idem. Depois eu fui ter conta no Orkut. E aí a galera falava assim, mas você escreve demais. Facebook, você escreve demais. Por quê? Porque aí começou a ter mais foto. Instagram, você escreve demais. Aí o vídeo é muito comprido. Twitter é quase um SMS. Nossa, escreve demais. E o que você consegue transmitir de significado com esse pouco espaço que te dão? Nada. Então, o que é a sua assinatura digital, da sua personalidade, do seu valor? É a sua consistência.
Todo dia eu tô de manhã, 7 da manhã, fazendo live com o pessoal, sabendo o que eles querem saber. Numa troca que eu acho uma troca justa. Eles fazem companhia para mim, eu faço companhia para eles e nada mais. É aquela premissa de você realmente usar a rede social de uma forma social. O pessoal usa a rede social como se fosse, na realidade, um mercado, um marketplace. Olha, eu vou te vender a minha imagem porque eu quero, na verdade, atingir o que é a sua vontade de se exercer de uma forma que hoje você não é. Isso, cara, pode ser muito sedutor para a galera que mexe com o mercado digital. Mas, Edson, olha em volta, todo mundo tá querendo te vender alguma coisa, tá chato. As pessoas pensam mais na ponta do funil do que em si, né? Por isso que tudo tem um preço, mas muito poucas coisas têm valor. E você acha que isso é um fenômeno dessa geração? Porque você tem quantos anos? Eu tenho 42, vou fazer 43 agora. 43. Eu agora fiz 35 hoje. Eu tô mais perto dos 40 do que nos 30. Tô precisando me acostumar com esse fato. Mas a gente é de uma época... Com os 40 você vai ficar mais perto dos 20, relaxa. Tomara. E a gente é de uma época em que você tinha que ser. Você podia falar o que você quisesse. Mas era 5 minutos num grupo de amigos, 5 minutos numa roda de ideia, na vivência, que a pessoa te cobrava. Falava assim, pô, você não falou que não era o pá? Pô, eu andava de skate. Assim, pô, eu sou o maior skatista do bairro. Quando você colava na pista, o maluco falou assim, mano, tu falou que não era skatista? Tira uma manobra ali. Falei, não, aqui hoje eu tô aqui. Então todo mundo pegava o flagra, né? Uhum. E hoje, uma foto bem tirada, um videozinho no momento certo, tu passa uma imagem que não é. E você sente que é uma coisa de geração que tá mais preocupada com like. Molecada de academia também deve ter muito disso, né? Que tá mais preocupado com a foto no espelho do que na vivência do dia a dia. Você acha que é de idade? Por experiência própria, por isso que eu sempre tiro foto porcaria minha, né? Porque quando a pessoa me conhece pessoalmente, eu falo, melhor do que na foto. Porque você imagina, né? O cara olha e fala, pô, lá é o Schwarzenegger, aqui é o Salsicha do Scooby-Doo, pô. É chato, né? É desagradável, mas enfim. Eu acho que o cerne daquilo que você falou sobre gerações é um sentimento humano que permeia todas as gerações. Todas as gerações elas têm as mesmas dificuldades e todas as gerações elas acham que a geração delas é a geração de, entre aspas, disrupção com aquilo que é a realidade anterior. Veja, eu enxergo isso, na realidade, Edson, como uma necessidade de cada geração se afirmar como se fosse uma marca no tempo. Mas, de verdade, cara, quem de nós daqui 300 anos vai ser lembrado? Eu admito que nós temos hoje um processo de memória digital que não existia há 50 anos. Você não tinha um YouTube, você não tinha um Instagram, você não tinha meios de guardar, você não tinha mídia para documentar o que era a vida das pessoas. E mais que isso, né? Desde que você entende que existe um meio digital próprio, as nossas câmeras de vídeo, os nossos pendrives, os nossos HDs externos, né? Onde o que se tornou aqueles álbuns de fotos antigas maravilhosos hoje viraram HDs com zilhares de gigas de filmes e vídeos, né? A gente tem documentação. Isso não tinha. Uhum. O que vai começar a aparecer? Vai aparecer justamente essa realidade de cada geração querer tomar para si a forma de disrupção. A geração atual sempre vai ser aquilo que é a quebra dos laços com a geração anterior. E vai ser uma aproximação com a geração que é antes dessa. Uhum. Então, antes, por exemplo, você tinha uma geração muito conservadora, veio a liberação sexual, e aí teve uma geração muito, muito liberal, aí veio uma geração muito conservadora, que achava que aquilo estava demais, e que talvez esse seja o destino da humanidade, e que talvez mude também por quê? A gente não tinha como perguntar para o nosso bisavô como é que tinha sido na época dele. Não. Se ele transava antes de casar, como é que fazia para conhecer a namorada, se ele sabia namorar, se todo mundo casava com 18 anos de idade. Não tinha. Hoje, aliás, quando eu for bisavô, né, e talvez eu não esteja aqui, a minha filha vai pegar pro neto ou neta dela e falar assim, olha seu biso aqui. Seu biso era marombeiro. Forte pra caralho. Você é um merda. Você fica falando essas coisas aí. Olha o teu biso aqui.
Ele foi casado 70 anos com a sua bisa. E essa marcação do tempo e essa capacidade de historiar as coisas pode ser que mostre para as gerações vindouras essa tendência de cada geração contestar o que são os valores do anterior. E como num mar de ondas, Edson, se você joga uma pedra e você percebe que aonde essa pedra bate, você tem ondas maiores e para as bordas, essas ondas elas vão acalmando, eu acho que essas diferenças elas vão atenuando. Do ponto de vista de domínio sobre a Terra, né? Os dinossauros existiram quantos bilhões de anos? 140 bilhões de anos. Quanto tempo o homem está na superfície da Terra? 200 mil? Nada. Né? Então o homem não dominou nem o lugar dele. A gente está em 2022, a gente está vendo uma guerra na Europa que a gente viu em 1945, aliás, 1913 e depois 1935. Cara, é surreal isso. Quer dizer, a história não serviu para ensinar que guerra não funciona. E eu não estou fazendo uma crítica moral, né? Eu estou fazendo uma crítica cínica à guerra, porque, cara, guerra é prejuízo. Você está numa época onde as coisas custam, o tempo custa, e se você destrói um país, você vai ter que pagar por ele. Churchill, Roosevelt e Stalin, um comunista, um monarquista e um capitalista, se juntaram para vencer o nazismo. Ninguém lembra que essas três ideologias trabalharam juntas alguma vez. E ninguém lembra que depois que elas venceram o nazismo, as três tiveram que tirar dinheiro do bolso para reconstruir uma Alemanha. Porque se não reconstruísse ia ter o mesmo problema da última vez, né? Custou a guerra, custou a reconstrução. Quem que vai pagar a conta da reconstrução da Ucrânia e da União Soviética? Ou se algum país outro se envolver?